Olá, eu sou a Bruna, juntamente com a Jaiana, o professor Marcelo e a professora Rosângela, fizemos um artigo intitulado Avaliação do uso da casca de sementes de moringa oleifera lã como biosorvente na remoção de metformina de águas contaminadas, avaliação de massa e pH. A água é um elemento fundamental para a existência da vida, além de ser indispensável para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm o equilíbrio do meio ambiente. Micropoluentes emergentes de origem antropogênica têm se destacado como uma das principais fontes poluidoras envolvidas na contaminação de águas, dentre elas os fármacos. Eles se destacam pois tratam-se de compostos persistentes que apresentam alto potencial de bioacumulação, baixa biodegradabilidade e altas concentrações. Dados da União Europeia indicam que o consumo de medicamentos relacionado com o tratamento da diabetes quase duplicou de 2000 a 2012, em consequência do aumento de casos de obesidade. Um dos compostos usados para controlar a diabetes é a metformina, considerada um poluente crítico da água, devido à sua alta concentração em efluentes de tratamento, alta mobilidade no ambiente e baixa afinidade por solo e sedimentos. Portanto, a adsorção ela surge como um processo de tratamento de água, no qual ela consiste na transferência de fase amplamente utilizado para remover substâncias da fase fluida e transferir para a fase sólida. Ela pode ser observada em diferentes compartimentos ambientais como um processo natural, no caso a biosorção. Ela tem sido uma técnica usada para a remoção eficiente de uma ampla variedade de contaminantes. Portanto, a biosorção representa a habilidade de materiais biológicos removerem poluentes da água, enquanto que os biosorventes são mundialmente usados devido à sua disponibilidade natural no meio aquoso, baixo custo e biodegradabilidade. Dentre os diversos materiais naturais que vêm sendo utilizados no processo de biosorção, destaca-se a moringa, que é uma planta originária do Nordeste da Índia, conhecida por sua grande importância devido às suas propriedades de coagulação, clarificação e adsorção em solos aquosos na remoção de poluentes. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o percentual de remoção de metformina de águas contaminadas utilizando cascas de semente de moringa como biosorvente, bem como determinação dos parâmetros de pH e massa no processo de remoção. O material biosorvente foi preparado seguindo a metodologia descrita por Cusioli e colaboradores. Na figura 1, nós temos a casca de moringa antes do seu preparo para o ensaio de adsorção. Primeiramente, essas cascas elas foram separadas das sementes, limpa em água destilada aquecida a 55 graus por várias vezes até que a água de lavagem se tornasse incolor, indicando assim a remoção dos compostos solúveis em água. A amostra lavada foi seca em estufa a 60 graus durante 24 horas. Após a secagem, foram trituradas em moinho de faca para obter-se um pó fino. E posteriormente padronizou-se a granulometria num mesh 38, e esse pó obtido do peneiramento foi utilizado como biosorvente nos ensaios de adsorção. Após o preparo do meu biosorvente, foi dado início ao ensaio de massa e pH. A influência dos parâmetros de massa do biosorvente e pH foram avaliados no processo de remoção da metformina, conforme a metodologia proposta por Reed e colaboradores. Os estudos foram realizados em batelada e em duplicata. Para a determinação da massa a ser utilizada do biosorvente, foi utilizada uma solução de 10 mg litro de metformina em pH neutro para a massa de 50, 100 e 200 mg da casca da moringa. O frasco foi selado, foi colocado sob agitação a 150 rpm, temperatura de 25 graus em banho de agitação. O tempo de contato foi de 24 horas. A concentração da metformina em solução foi analisada por meio do espectro DR 2010. Para estimar o tempo de contato, calculou-se a capacidade de adsorção do adsorvente a partir da equação 1. O efeito do pH ele foi realizado a partir de uma solução de 50 ml
de metformina a 10 mg litro em diferentes pH. No caso, foi 4, 7 e 9, submetidos a uma agitação de 150 RPM. O tempo de contato foi de 24 horas e a temperatura utilizada no ensaio foi de 25 graus. Para estimar o efeito do pH na remoção da metformina, o percentual de remoção foi avaliado utilizando a equação 2. Resultados e discussões. Na figura 2, é apresentado o percentual de remoção da metformina em função do biosorvente. Por meio da figura 2, é possível concluir que a massa do biosorvente influencia significativamente na remoção da metformina, uma vez que quanto menor a massa utilizada, maior é a remoção do meu poluente. Normalmente, a adsorção ela é favorecida pelo aumento da massa do biosorvente. Porém, nesse caso, observa-se claramente que o absorvente apresenta um limite, e a partir do qual o equilíbrio entre a quantidade de metformina liberada e absorvida pela casca de moringa é deslocado. Estes estudos eles sugerem que a casca da moringa ela pode se tornar um promissor absorvente na remoção de contaminantes de água. O efeito do pH. Na figura 3 é apresentado o percentual de remoção da metformina em função do pH. A partir da figura 3, é possível concluir que o uso do pH 4 e 7 afetou significativamente a remoção da metformina, apresentando um percentual de remoção de apenas 32% e 36%, respectivamente. Com o aumento do pH para 9, ele apresentou uma faixa de remoção máxima, no qual se obteve um percentual de remoção de 90% da metformina. Devido à grande diferença desse percentual de remoção para os pH 4 e 9, necessita-se então do ajuste para obter-se a máxima remoção da metformina. Como conclusão desse estudo, pode-se dizer que a casca de moringa, utilizada como biosorvente, exibiu alto potencial de remoção de metformina de águas contaminadas. As análises referentes ao pH mostraram necessidade de ajuste. Portanto, neste contexto, mais estudos são necessários para explicar completamente os mecanismos de ação para este parâmetro, que apresentou remoção de 32% para o pH 4 e 90% ao se elevar o pH para 9. O uso de uma quantidade menor de massa de adsorvente mostrou-se ser mais eficiente na remoção da metformina, viabilizando a adsorção de metformina com a utilização de semente de moringa. Aqui são algumas das referências que eu utilizei. Obrigada.